e para ver o templo reconstruído nos tempos do Messias. Se há decreto para o Oriente, para o Ocidente, desculpa, naquela direção. Quando Jesus chega aqui, 1000 anos depois da época do rei Salomão, ele está na cidade, aqui o cemitério existe, naturalmente já desde aquela época, e ele vê, no lugar onde está hoje a cúpula dourada, vê o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém que ele vê já é o segundo templo, ou o terceiro templo, bem grande, bem largo, toda a região comprido, toda a esplanada que vocês veem no final das muralhas. Mais ou menos na altura da esplanada artificial que havia aqui no tempo de Jesus. Na época de Jesus, o que você pode ver aqui é naquela esquina, estão aqueles ônibus passando lá abaixo, esses ônibus estão passando naquela esquina. A metade das pedras naquela parede, naquela esquina, são originais da esplanada do templo da época de Jesus. Quando nós visitemos o muro ocidental, também chamado Muro das Lamentações, lá vamos ver também as pedras originais da época de Jesus. Temos uma igreja aqui que é chamada Igreja Dominus Flevit, que lembra o lugar onde Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Mais abaixo está uma igreja ortodoxa russa chamada de Maria Madalena, onde está aqui nas cúpulas douradas, e lá abaixo está o jardim de Getsemane. A parte da cidade que hoje está fora das muralhas, que é chamada Monte Sião, é o lugar da última ceia. Monte Sião está lá em cima, é o lugar onde Jesus celebra com seus discípulos a última ceia. Ele desce depois para Getsemane para orar. Aqui ele é preso. Essa noite era na casa de Caifás, o sumo sacerdote, um lugar na metade da ladeira do Monte Sião. E de lá depois é levado para a Fortaleza Antônia, onde ele é condenado à crucificação. Agora, o choro, quando chega aqui Jesus, ele chora pela cidade. Por que ele chora pela cidade? Ele vê aqui uma cidade cheia de festa. Peregrinos do mundo inteiro estão aqui. E vê esse templo, se fazendo todo tipo de sacrifícios, etc, etc. Por que ele chora? Ele chora porque ele vê que a cidade está perdida. Ele profetiza a destruição da cidade de Jerusalém, profetiza que chegam os soldados os romanos, vão rodear ela, vão destruir a cidade. O que ele vê e ele denuncia é a divisão enorme que existe dentro do povo de Israel. Ele denuncia a corrupção do templo de Jerusalém, a falta de santidade, que esse espaço era um gigantesco shopping center, certo? Não havia e as pessoas, ele fala em termos que as pessoas não conseguem entender ele fala da ressurreição, ele fala da reconstrução do templo depois da morte dele, ele está falando em termos espirituais, em termos que as pessoas não entendem, as pessoas estão fixas com as pedras, com os lugares. Certo, aqui é um prédio. Você fala, podem destruir esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Como uma pedra, não pode ser reconstruída. Você pode dizer que a chegada de Jesus a Jerusalém começa uma nova etapa de relacionamento entre Deus e os seres humanos. A vinda de Jesus a Jerusalém vai simbolizar que os sacrifícios lá no templo, pensar que o lugar é o lugar de Deus lá, já isso não é mais relevante. O povo judeu vai passar por uma crise muito grande, que é a revolta contra Roma, a destruição do templo de Jerusalém, e aí o povo judeu também vai entender essa mesma e vai deixar de fazer sacrifícios e vai deixar de cuidar do lugar do templo como único lugar de trabalho para Deus, e as sinagogas vão passar a ser pequenos templos onde cada um vai poder fazer seu culto a Deus, já não mais fazendo sacrifícios. Temos uma piada que conta a situação do templo de Jerusalém na época de Jesus. E a piada é uma piada que nós, os judeus, contamos para entender qual era o problema e o motivo pelo qual o templo de Jerusalém foi destruído. E a piada, que tem um ponto de verdade, como muita piada, é de uma criança que chega com seu filho, com seu pai, pela primeira vez para o templo de Jerusalém. O prédio do templo de Jerusalém é uma coisa impressionante, 7 andares de mármore, dourado, ouro, uma coisa espetacular. Então a criança vê isso e fala: pai, esta é a casa de Deus? E o pai responde: não, filho, a casa de Deus está em cima, que abaixo é a loja. Entende como é a coisa? Certo? Havia perdido totalmente toda a santidade. O templo de Jerusalém já não estava cumprindo sua função, a liderança religiosa estava totalmente fora de foco dos problemas que aconteciam,
E por isso Jesus chora pela cidade, antecipa, certo, a perdição que ia chegar para Jerusalém. Agora sim, à vontade, pode tirar as fotos tranquilos.